Estamos de volta com o Fazendo Escola. A nossa discussão de hoje é o papel do professor. Neste bloco, vamos falar da formação. Professora Petronila, há um senso comum de que o professor, de modo geral, não tem uma boa formação. Olha, eu discordo deste senso comum e creio que nós, professores, temos que esclarecer que se nós não temos uma boa formação, ninguém na sociedade brasileira tem uma boa formação, porque quantos anos todos nós que frequentamos escolas e que chegamos à universidade ficamos nas mãos de professores. Os professores têm sim uma formação tão boa quanto outros profissionais. E como outros profissionais, o professor precisa se atualizar. E aí vem uma das condições necessárias de que apontava a Silvana. Atualização implica aquisição de livros, acesso à bibliografia e a outros materiais, inclusive ter o seu computador em casa. Quantos de nós, professores, podemos ter um computador ligado à internet? Quando o nosso salário permite nós ficarmos ligados à internet, ou ter um speed, por exemplo, são questões como... Eu acho que a gente tem muitas provas de quanto podem os professores e quanto essa formação é um trabalho conjunto que tem que juntar os sistemas de ensino, as secretarias de educação, as coordenações pedagógicas e os próprios professores. E nesse sentido eu gostaria de mostrar, por exemplo, uma experiência feita pela Secretaria Municipal de São Carlos, que os professores fizeram trabalhos nas suas diferentes escolas, né? Quer dizer, essa é mais uma prova, além do que nós vimos no vídeo, da força e capacidade do professor quando ele recebe o apoio necessário para a sua formação, não é? E para tratar a diversidade de temáticas, porque ninguém sozinho consegue, nem fechado somente nos muros da própria escola, dar conta do universo com quem a gente tem que tratar. E existem meios e materiais que nós, professores, e quando eu digo nós, eu também estou realmente me incluindo, muitas vezes não sabemos. Por exemplo, este livro aqui, que foi publicado já em 98 pelo MEC, que se chama Superando o Racismo na Escola, foi organizado pelo professor Cabenguele Manga, e que tem artigos de diferentes professores. Existe um outro material que eu acho bastante importante, como as conferências do Fórum Brasil de Educação, foram reuniões que foram realizadas no pelo Conselho Nacional de Educação, tanto reuniões nacionais como regionais, e aqui há posições, sugestões, análises de professores, de pesquisadores, não só nacionais como internacionais. E hoje, quando se fala no mundo globalizado, a gente precisa sim conhecer os que os outros pensam, não para copiar, mas para com eles dialogar. E até para se livrar de um pouco de um sentimento de culpa que o professor carregou ao longo dos últimos anos, não é, professora Luísa? Exatamente. Por quê? Porque esta cobrança, né, de que ele é responsável pela formação do cidadão, né, numa nova perspectiva, numa perspectiva um pouco mais ampla mesmo da educação, né, ela vem muito forte, vem em discursos oficiais, vem em discursos não oficiais, né, enfim, e se o professor não tem a perspectiva de que é coletivamente, de que é junto com outros, né, que é na escola, acompanhado, compartilhando, em comunhão que ele vai dar conta desse recado, né, dessa missão, ele se sente frustrado, ele se sente responsável por não estar conseguindo fazer isso. E isso provoca um pouco de resistência por parte do professor em aderir a essas novas políticas? O que a senhora acha, professora Silvana? Olha, me parece que a resistência do professor, muitas vezes, ela é ouvida sempre como queixa, quando, na verdade, pode ser um alerta sobre alguma coisa que não está funcionando bem ou que não encaixaria bem naquela escola. Na verdade, a gente está sempre falando isso, que o professor é mal formado. Eu estou super contemplada com a fala das colegas, porque não se trata de má formação, né? Na verdade, o professor, ele
ele precisa ter essa noção do trabalho. Quando ele começa a ter essa noção do trabalho em equipe, quando ele começa a conseguir trabalhar efetivamente junto, a se organizar, e aí eu acho que é importante a gente falar da organização política mesmo, é importante ele trabalhar com a noção de associações, né, de entidades mesmo, politicamente falando e pedagogicamente falando. Quer dizer, essa tarefa hercúlea de criar a escola dos nossos sonhos, ela, a meu ver, só pode ser realizada dentro de uma perspectiva de gestão democrática muito ampla que abarque efetivamente o coletivo. Quer dizer, o professor só vai dar conta disso se criar parcerias. Parcerias com os técnicos, parcerias com os alunos, com os pais, com a direção. E isso tudo exige, inclusive, recursos financeiros. Exige projetos de apoio, porque o professor, eu acho que já dá muito. A gente vê nas pesquisas, no acompanhamento que a gente faz de professor. O professor dá tudo o que ele pode, muitas vezes ele financia o projeto, com o seu pouco salário. Quer dizer, isso também, não existe projeto político-pedagógico que possa ser implantado até as últimas consequências, se não houver recursos para aquisição de livros, de periódicos, de outros materiais e para a sua produção, inclusive. Só a boa vontade do professor é insuficiente e ela já tem feito demais. E esse tem sido um dos conteúdos, um dos objetivos, na verdade, que a gente tem trabalhado em educação continuada com os professores. Ou seja, construir a clareza, a consciência de que ele tem, na verdade, no mínimo, 2 campos de luta. 2 campos. Um na sala de aula, né? Um na sala de aula, preparando muito bem a sala de aula, né? Administrando essa contemplação de todos os alunos, da participação dos seus alunos, enfim. E outro campo de luta fora da sala de aula, na escola e fora da escola, né? Nas instituições, nas entidades de luta, nos movimentos, nas campanhas, para isso, para que ele possa empreender conquistas. Então a gente tem trabalhado essa ideia, professor sujeito é professor que briga, professor que também luta para conquistar, para garantir seu espaço, né? Não é o professor que se queixa. Então a gente tem encontrado isso, os professores em educação continuada, refletindo sobre as lutas que eles precisam fazer. E olha, há esperanças, viu? A gente tem encontrado aí experiências de professores se aglutinando, se articulando. O que mais chama a atenção da senhora nessas experiências que vieram aí à sua memória agora? Então, me chama a atenção isso. Eu sou até taxada na universidade como muito amiga dos professores da educação básica, né? Isso me chama a atenção o empenho. Como os professores costumam nos procurar na universidade, os professores da educação básica, para que a gente ajude a pensar um projeto de escola, para que a gente dê uma bibliografia, para que a gente faça entendimento de um documento oficial. Então, essa busca, essa procura, e a gente diz, aqui é um balcão, a gente está querendo sempre atender e trazendo mais esforços para poder dar conta disso, né? Por quê? Porque a gente quer justamente provocar esse ser desejante no professor, né? Desejoso de querer saber, querer compreender, querer construir essa escola aí diferente, essa escola que apareceu no vídeo, né? Pois é, e a construção dessa escola, né, para a construção dessa nova escola, quais são os desafios, professora Silvana, na sua opinião? Os desafios, as perspectivas, né, as esperanças, como disse a professora Luísa, né? Sim. A meu ver, o papel do professor, basicamente, ele poderíamos dizer que ele antes de mais nada, acreditar que é possível. Acreditar que ele pode ser instrumento de transformação dessa sociedade. Porque dentro da concepção, a gente não pode perder de vista que a concepção de escola, ela reflete a concepção da sociedade, do projeto de sociedade que você deseja, né? Então, eu acho que o professor ele pode ser instrumento dessa transformação social. E ele precisa acreditar nisso, antes de mais nada. E, no segundo momento, eu acho que o papel dele é exatamente trazer esse debate para a sua escola. Trazer esse debate, fomentar esse debate na sua sala de aula, junto a seus alunos,
mas também junto aos seus pares. Eu acho que também é uma postura, por exemplo, do professor, que hoje, infelizmente, são muitos no país, que enfrentam uma situação de violência na comunidade onde moram, de conflito em função dessa violência dentro da escola. Como que deve ser a postura desse professor? Na sua opinião, professora Petronila? Olha, os professores vivem momentos difíceis, diz a professora Egle Frank, né? Foi da minha universidade. Nós vivemos sim, e os professores que estão particularmente em escolas onde a violência está muito... A gente não sabe como lidar. Não é a responsabilidade unicamente do professor. O professor é mais um. Não é? Por isso é importante trabalhar com os pais, mas é importante que os sistemas de ensino e todo o sistema social esteja... Mas o professor, quando ele está nessa realidade, né, o que ele pode fazer de prático? Me parece que um ponto importante é trabalhar em conjunto e em conjunto com a comunidade. Né? As pessoas não são, os alunos mesmo que possam ser violentos, eles não são naturalmente maus. Há questões que nós, professores, dentro da sala de aula ou dentro da escola, não damos conta de resolver. Por isso o trabalho tem que ser conjunto. As secretarias, diferentes secretarias de Estado e municipais têm que dar o apoio. Professora Silvana, concorda? Assim, me parece que o professor ele tem que trazer para si a tarefa mesmo de organizar a escola, de construir essa escola. Ele não é um técnico apenas que domina o seu saber disciplinar. Não. Inclusive porque dentro da escola há o currículo oficial e o currículo oculto, por assim dizer, que se constrói nas relações, né? A relação que se estabelece do aluno com o porteiro, as relações que se estabelecem dentro da biblioteca, enfim. Então, o professor, ele é um pesquisador. Todo professor é um pesquisador.